Bom, já tivemos um conto angolano, um cabo-verdiano e agora vamos para Moçambique, né? O conto que eu escolhi é um conto do Mia Couto, um conto que está naquele livro A Menina Sem Palavra, uma coletânea de contos, né, em que as personagens são crianças, saiu pela Companhia das Letras, então você também tem acesso para ler. Eu vou escolher o Rio das Quatro Luzes, né? É um conto assim estranho. A maioria dos alunos, quando eu trabalhava esse conto, eles ficavam um pouco perplexos, né? Sem compreender muito bem que vinha esse conto. Então, é um conto que tem uma criança que não brinca e um dia ela tá com os pais e ela vê um enterro e ele diz que quer morrer. É chocante, né? Uma criança pedir isso. E os pais não sabem lidar com o filho, né? Conversar com ele a respeito disso. E aí ele resolve procurar o avô. E o avô ouve o que ele fala e eles fazem um acordo. Que o avô vai pedir para ficar mais tempo na terra e na hora que ele for morrer, ele vai pedir que o neto vá. Mas ele consegue convencer o neto a fazer algumas atividades com ele. Então ele vai ensinar o que é para essa criança? A tradição, né? E no fim o avô morre e fica em aberto, né? Que aparecem quatro luzes no rio. E aí é uma discussão bem grande, né? Que muitas pessoas, algumas equipes, né, que trabalharam, já trabalhei várias vezes com a turma. Algumas equipes entenderam que as quatro luzes eram os quatro olhos, então o avô e o neto morreram. Outros não, que o avô morreu e o neto ficou vivo, porque eles não aceitavam a morte da criança. Enfim, fica em aberto, né? Sim, para que você possa compreender um pouco essa situação, alguns contos que nós temos dentro da tradição dos países africanos são contos que estão ali, por exemplo, explicar por que um determinado rio tem aquele nome. Alguns contos você fica sem entender, mas é simplesmente para dizer como o arroz chegou naquele lugar. Outros contos é porque que é interdito a mulher a pescar quando está grávida. Então, eles não têm essa tendência europeia e de alguns contos que nós temos de uma moral no final da história. Não espere isso, tá? Então, vamos lá, tá? Por partes nesse conto. O que eu tenho aqui? Né? E aqui eu vou pegar um pouco a questão da personagem, né? Eu já falei do Cronotopo no conto da Fronteira do Asfalto, falei do narrador, né? No conto do Germano Almeida, que você pode buscar ali, né? Para poder assistir, depois dar sua opinião. E o meu papel aqui é provocar você, né? A ler o conto e depois dizer o que você achou. Eu tenho basicamente aqui uma personagem infantil dividida no mundo moderno e no mundo tradicional. O mundo moderno não, né? A modernidade começa ali no Renascimento. Vamos ver o mundo atual, o mundo contemporâneo, vamos chamar assim, que são os pais, que são pais meio perdidos em como lidar com essa criança e o mundo tradicional, que é o mundo do avô. Então, essa criança está ali entre esses dois mundos. Ele não sabe brincar, né? Ele não sabe das tradições, os pais não conseguem dar à criança a devida atenção e ensiná-la a ser criança, né? E o avô que tem essa tradição, o que o avô vai fazer? Ele vai ensinar o menino a reconhecer rastros de bicho, pegadas, a ler o chão, a ler o tempo, a ler as estrelas, a entrar dentro de uma tradição. E o rio, ele também é uma personagem aqui dentro, afinal de contas, o título do conto é O Rio das Quatro Luzes. E o rio, ele tem um sentido muito metafórico, que é a passagem do tempo, né? E se eu pegar um outro conto do Mia Couto, chama
a segunda margem do rio. Eu estou aqui quase confundindo com o conto do Guimarães Rosa, mas também tem uma representação da espiritualidade, né? Então, esse menino, veja que eu não tenho nomes, né? Só tenho o nome do rio, coisas de Mia Couto, tá, gente? Mas esse menino, ele está numa representação de um mundo em crise, enquanto que os pais estão completamente perdidos nesse mundo, né? Eles não sabem para que caminho eles vão. E é o avô quem vai dar esse equilíbrio, tá? Então, são personagens ali que o Antônio Cândido chama muita atenção, né? Que a narrativa está para a personagem e elas são representações do mundo. Ele chega a dizer que o romance não é um espelho da sociedade, o romance é a sociedade. E nessas personagens eu tenho a sociedade em crise. E se eu pegar lá no conceito de personagem do Antônio Cândido, que está lá no final do artigo sobre a personagem do romance, né? Eu tenho o avô como uma personagem de costumes, tá? Então, é esse avô quem vai trazer o equilíbrio que essa criança precisa, porque os pais estão perdidos nesse mundo contemporâneo e eles não sabem como educar essa criança, né? Então, ele vai promover isso. A minha leitura do final da história, espero que você não fique chateado comigo, mas eu acredito que a avó e a criança morrem. Porque se os olhos são as luzes e o rio tem 4 luzes, então 2 luzes são os olhos do avô e as 2 luzes vão ser os olhos da criança. Alguns alunos ficaram muito chateados comigo e ainda argumentaram que seria uma morte simbólica. Tudo bem, gente, pode ser uma morte simbólica, mas o rio tem 4 luzes, de onde eu vou tirar as outras 2 luzes, né? Então, fica aí para você ler esse conto tão provocativo, essa questão da morte, né? Que é um assunto que muitas vezes nós evitamos trabalhar com as nossas crianças e elas vivem isso no cotidiano, né? O que é a morte? Né? Como ela é? O que é um enterro? Né? Qual o papel de um caixão? Então, é um conto assim bem instigante mesmo. Tem outros contos maravilhosos ali dentro, A Menina Sem Palavra, que vai abordar a questão do autismo, né? A criança que não consegue se comunicar e o pai cria um ambiente. Tão lindo esse conto, ele cria um ambiente para que essa criança se expresse, né? Fale. Então, tá aí, ó, mais uma dica de um conto para você ler. Eu tenho Rio das 4 Luzes e A Menina Sem Palavra, tá? Depois você me conta se você leu os dois e qual foi a sua leitura, né, desses dois contos. E o Mia Couto é aquilo, né? Você leu um conto dele, um romance, você não consegue mais se livrar dele, tá? Bom, já tivemos um conto angolano, um cabo-verdiano e agora vamos para Moçambique, né? O conto que eu escolhi é um conto do Mia Couto, um conto que está naquele livro A Menina Sem Palavra, uma coletânea de contos, né, em que as personagens são crianças, saiu pela Companhia das Letras, então você também tem acesso para ler. Eu vou escolher o Rio das 4 Luzes, né? É um conto assim estranho. A maioria dos alunos, quando eu trabalhava esse conto, eles ficavam um pouco perplexos, né? Sem compreender muito bem que vinha esse conto. Então, é um conto que tem uma criança que não brinca. E um dia ela está com os pais e ela vê um enterro e ele diz que quer morrer. É chocante, né? Uma criança pedir isso. E os pais não sabem lidar com o filho, né? Conversar com ele a respeito disso. E aí ele resolve procurar o avô. E o avô ouve o que ele fala e eles fazem um acordo. Que o avô vai pedir para ficar mais tempo na Terra e na hora que ele for morrer, ele vai pedir que o neto vá. Mas ele consegue convencer o neto a fazer algumas atividades com ele. Então ele vai ensinar o que é para essa criança? A tradição, né? E no fim o avô morre e fica em aberto, né? Que aparecem 4 luzes no rio.
aí é uma discussão bem grande, né? Que muitas pessoas, algumas equipes, né, que trabalharam, já trabalhei várias vezes esse ponto com a turma, algumas equipes entenderam que as 4 luzes eram os 4 olhos, então o avô e o neto morreram. Outros não, que o avô morreu e o neto ficou vivo, porque eles não aceitavam a morte da criança. Enfim, fica em aberto, né? Sim, para que você possa compreender um pouco essa situação, alguns contos que nós temos dentro da tradição dos países africanos são contos que estão ali, por exemplo, explicar por que um determinado rio tem aquele nome. Alguns contos você fica sem entender, mas é simplesmente para dizer como o arroz chegou naquele lugar. Outros contos é porque que é interdito a mulher a pescar quando está grávida. Então, eles não têm essa tendência europeia e de alguns contos que nós temos de uma moral no final da história. Não espere isso, tá? Então, vamos lá, tá? Por partes nesse ponto. O que eu tenho aqui? Né? E aqui eu vou pegar um pouco a questão da personagem, né? Eu já falei do Cronotopo no conto da Fronteira do Asfalto, falei do narrador, né? No conto do Germano Almeida, que você pode buscar ali, né? Para poder assistir, depois dar sua opinião. E o meu papel aqui é provocar você, né? A ler o conto e depois dizer o que você achou. Eu tenho basicamente aqui uma personagem infantil dividida no mundo moderno e no mundo tradicional. O mundo moderno não, né? A modernidade começa ali no Renascimento. Vamos ver o mundo atual, o mundo contemporâneo, vamos chamar assim, que são os pais, que são pais meio perdidos em como lidar com essa criança. E o mundo tradicional, que é o mundo do avô. Então, essa criança está ali entre esses dois mundos. Ele não sabe brincar, né? Ele não sabe das tradições, os pais não conseguem dar à criança a devida atenção e ensiná-la a ser criança, né? E o avô que tem essa tradição, o que o avô vai fazer? Ele vai ensinar o menino a reconhecer rastros de bicho, pegadas, a ler o chão, a ler o tempo, a ler as estrelas, a entrar dentro de uma tradição. E o rio, ele também é uma personagem aqui dentro, afinal de contas, o título do conto é O Rio das Quatro Luzes. E o rio, ele tem um sentido muito metafórico, que é a passagem do tempo. Né? E se eu pegar um outro conto do Miyakoto, chama a Segunda Margem do Rio, eu estou aqui quase confundindo com o conto do Guimarães Rosa, mas também tem uma representação da espiritualidade, né? Então, esse menino, veja que eu não tenho nomes, né? Só tenho o nome do rio, coisas de Miyakoto, tá, gente? Mas esse menino, ele está numa representação de um mundo em crise, enquanto que os pais estão completamente perdidos nesse mundo, né? Eles não sabem que caminho eles vão. E é o avô quem vai dar esse equilíbrio, tá? Então, são personagens ali que o Antônio Cândido chama muita atenção, né? Que a narrativa está para a personagem e elas são representações do mundo. Ele chega a dizer que o romance não é um espelho da sociedade, o romance é a sociedade. Nessas personagens, eu tenho a sociedade em crise. E se eu pegar lá no conceito de personagem do Antônio Cândido, que está lá no final do artigo sobre a personagem do romance, né? Eu tenho o avô como uma personagem de costumes, tá? Então, é esse avô quem vai trazer o equilíbrio que essa criança precisa, porque os pais estão perdidos nesse mundo contemporâneo e eles não sabem como educar essa criança, né? Então, ele vai promover isso. A minha leitura do final da história, eu espero que você não fique chateado comigo, mas eu acredito que a avô e a criança morrem. Porque se os olhos são as luzes e o rio tem 4 luzes, então 2 luzes são os olhos do avô e as 2 luzes vão ser os olhos da criança. Alguns alunos ficaram muito chateados comigo e ainda argumentaram que seria uma morte simbólica. Tudo bem, gente, pode ser uma morte simbólica. Mas o rio tem 4 luzes, de onde eu vou tirar as outras 2 luzes? Né? Então, fica aí para você ler esse conto tão provocativo, essa questão da morte, né, que é um assunto que muitas vezes nós evitamos trabalhar com as nossas crianças e elas vivem isso no cotidiano, né? O que é a morte? Né? Como ela é? O que é um enterro? Né? Qual é o papel de um caixão? Então, é um conto assim bem instigante mesmo. Tem outros contos maravilhosos ali dentro, A Menina Sem Palavra, que vai abordar a questão do autismo, né? A criança que não consegue se comunicar e o pai cria um ambiente
tão lindo esse conto, ele cria um ambiente para que essa criança se expresse, né? Fale. Então, tá aí, ó, mais uma dica de um conto para você ler. Eu tenho Rio das Quatro Luzes e A Menina Sem Palavra, tá? Depois você me conta se você leu os dois e qual foi a sua leitura, né, desses dois contos. E o Minha Couto é aquilo, né? Você leu um conto dele, um romance, você não consegue mais se livrar dele, tá?